conteúdo da modalidade de ensino remoto da disciplina de História é a origem do Homo sapiens, ou a evolução humana. Existem duas explicações para a origem humana. Uma de cunho religioso, chamada de criacionismo, e a outra de cunho científico, chamada evolucionismo ou teoria da evolução. O criacionismo tem por característica ser subjetivo, depender da fé individual das pessoas no sobrenatural. Quer dizer o quê? O criacionismo depende da crença das pessoas, depende da sua fé em uma criação, uma origem para a realidade que seja uma origem que está além da dimensão material, física, uma origem divina. Sendo uma crença, depende da fé e, portanto, é individual. A fé não é uma característica geral da raça humana. Umas pessoas têm fé em uma coisa, outras têm fé em outra, outras não têm fé. Dependendo muito da opção, dependendo muito da orientação de cada indivíduo, ela é considerada então subjetiva. Ela não é um fato, ela é mais um sentimento. Tem origem na crença pelos cristãos na revelação divina sobre a origem de todo o universo, que está contida no livro sagrado dos cristãos, no livro de Gênesis, onde consta que Deus criou o primeiro homem, Adão, após ter criado o céu e a terra, como no último dia da criação divina, o sétimo dia, criou Adão a partir de uma escultura de barro, onde ele soprou, dando o sopro da vida. Esse sopro representa a inserção da alma no corpo. E então a mulher foi criada a partir da costela de Adão. Já a teoria da evolução, ela é considerada objetiva, porque ela depende para existir, ao invés da crença, da fé individual de cada um, ela depende de conclusões lógicas que são fundamentadas em fatos concretos. As teorias se originam através da análise dos fatos submetidos a metodologias e técnicas de pesquisa científica. Na figura ao lado nós podemos ver arqueólogos fazendo escavações em busca de vestígios longínquos da vida humana. Como eu havia dito no slide anterior, o conhecimento científico ele é uma construção realizada a partir da submissão dos fatos concretos a métodos e técnicas de pesquisa que a gente vai dar uma olhada a partir de agora. Em primeiro lugar, o que são fósseis? Eles são ossos petrificados. Na bibliografia dos slides tem um texto onde é possível fazer uma pesquisa sobre o processo através do qual os ossos eles se solidificam até o ponto em que se petrificam, se tornando então fósseis. Como exemplo de vestígios arqueológicos, a gente tem ferramentas, instrumentos, armas, utensílios que são feitos de madeira, de ossos, de cerâmica e outros materiais pelos povos considerados como primitivos. Na figura ao lado eu quis colocar uma foto minha em visitação ao Museu Paleontológico da UFAC, como uma forma de incentivar também a visitação, para que possam ser observados os fósseis que foram encontrados no estado do Acre, que são famosos já em nível mundial, como por exemplo, ao lado ali o fóssil do Purussauro. Um jacaré, uma espécie de jacaré pré-histórico, que viveu há uns 5 milhões de anos atrás, nessa região amazônica e atingia mais de 10 metros de comprimento. No Museu Paleontológico da UFAC é possível observar também tartarugas de tamanho
desproporcional para a nossa época hoje. Preguiça gigante também, os fósseis da preguiça gigante, que tinham um tamanho aproximado de um prédio na atualidade. Entre os métodos e técnicas aos quais são submetidos esses achados arqueológicos, a gente pode dar exemplo da datação por carbono 14 e potássio argônio, que tem o objetivo de encontrar a idade, o período em que os fósseis viveram, assim como que alguns vestígios arqueológicos, algumas ferramentas e armas foram criadas. Na bibliografia temos indicações sobre como funciona a datação por carbono 14, potássio argônio, como temos também sobre os fósseis, assim como tem também na bibliografia sobre os testes de DNA que são realizados para diferenciar as espécies e também para identificar a ancestralidade. Na figura ao lado, nós temos a imagem de um equipamento de laboratório utilizado para a datação do carbono 14. O criador da teoria da evolução foi o inglês Charles Darwin. Era um seminarista, estava estudando para ser padre, que tinha uma grande coleção de insetos já famosa na Inglaterra, que resolveu, a partir do consentimento dos padres, viajar o mundo por um período em que investigou as espécies, não somente de insetos, mas também do mundo vegetal, investigou também fósseis pelo mundo todo, ampliando assim consideravelmente a sua coleção. Voltando para a Inglaterra, ele submeteu toda essa coleção dele, assim como também estabeleceu contatos através de cartas com pesquisadores de várias partes do mundo, porque a fama dele já tinha corrido o planeta todo também. E essas pessoas com quem ele estabeleceu contatos enviavam exemplares de espécies da fauna e da flora, enviavam para ele fotos, enviavam para eles vários materiais para ele analisar. E ele submetia esses materiais a esses métodos que eu já expliquei para vocês, os principais, que são o método de análise para identificar as características próprias, para entender como é que funcionam, o método de comparação entre um e outro, método de síntese, através do qual se cria conceitos e teorias genéricas, reunindo as características que são comuns a todos os objetos estudados. Darwin então classificava todos os materiais que ele tinha disponíveis, de acordo com as características físicas, de acordo com as datas, utilizando esses métodos e técnicas de pesquisa científica. O livro em que Darwin expõe a sua teoria da evolução, A Origem das Espécies, foi considerado pelos cientistas em votação que teve em nível mundial como o livro mais importante de toda a história da ciência. Assim como Darwin é o principal representante da biologia, o maior organizador dessa modalidade, desse tipo, melhor dizendo, dessa área do conhecimento científico humano, assim como é um dos maiores cientistas da história. Aqui na imagem abaixo, a gente tem a divisão do reino dos seres vivos elaborada a partir da teoria da evolução de Darwin, a partir desse exemplo de Darwin de classificar tudo de acordo com as suas características, são os reinos como Animalia, Plantae, Fungi e etc. Em seguida, para se ter uma ideia de como é construído o conhecimento sobre a teoria da evolução, mais especificamente sobre a linha evolutiva do Homo sapiens, a gente tem os crânios de primatas considerados inteligentes, mais inteligentes, organizados cronologicamente do mais antigo para o mais recente, após a datação pelo carbono 14 ou então pelo processo de potássio argônio. A partir do que se pode notar
você pode observar de forma clara que quanto mais antigo é o fóssil, menor o tamanho do seu cérebro, e quanto mais recente, maior o tamanho do cérebro da espécie de primata. Continuando com esse procedimento de organizar, de classificar tudo de acordo com as características físicas, com as datas também em que surgiram, submetendo esses seres, essas espécies, aos processos de análise, comparação e síntese que são usados na criação das teorias, nós temos aqui as categorias taxonômicas, em que se dividem os seres vivos, no caso do reino animal, até chegar à espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie. O Homo sapiens é do reino animal, que diferencia ele, por exemplo, das espécies que são do reino vegetal, das plantas. É do filo chamado de vertebrado, o que diferencia o Homo sapiens dos polvos, por exemplo, dos moluscos. É da classe dos mamíferos, assim como os ursos e outros animais. É da ordem dos primatas, como os outros macacos também. É da família dos hominídeos, do gênero Homo e da espécie Sapiens. Seguindo a ordem cronológica daqueles crânios fossificados vistos no slide anterior, a gente tem o que se poderia considerar como uma linha evolutiva que acabou conduzindo à origem da espécie do Homo sapiens. Então, o fóssil mais antigo de uma espécie de primata já encontrado pelos pesquisadores data de 70 milhões de anos atrás, numa região onde hoje fica a África. Ainda na época, então, do supercontinente Pangeia, antes da deriva continental que separou a superfície da Terra em vários continentes. Na época em que essa espécie de primata viveu, essa região era coberta por enormes árvores que foram desaparecendo com o tempo devido a processos como as eras glaciais, que concentraram a água do planeta Terra nas calotas polares, causando um período de milhares de anos de seca na África, que fica bem no meio da linha do Equador, a partir do que as árvores da época do surgimento dos primeiros primatas foram morrendo, foram desaparecendo, e esses primatas foram obrigados, para poderem sobreviver, a aprender a caminhar no solo, o que era bem complicado, né, devido ao grande número de predadores, devido aos grandes perigos que ele ia enfrentar quando descia da árvore que era o seu ambiente natural. Temos aqui as imagens de um dos fósseis mais antigos de primatas, um fóssil que tem 47 milhões de anos. Já como exemplo de um fóssil considerado bem mais evoluído da família dos hominídeos, da ordem dos primatas, nós temos o Ardipithecus. As datações dos fósseis indicam que essa espécie de primata viveu entre 4,5 e 5,5 milhões de anos atrás, na mesma região do mundo onde foram encontrados os fósseis dos primeiros primatas. Só que em uma época onde a quantidade de árvores havia se reduzido muito drasticamente. Então eles acabaram desenvolvendo a capacidade de andar tanto nas árvores quanto no solo, apoiados sobre os dois pés. A gente tem aqui do lado os fósseis do Ardipithecus ramidus, onde é possível ver que ele já apresenta características que diferem ele das consideradas espécies de macacos, como por exemplo ele não possui presas, como possuem os chimpanzés, por exemplo, os gorilas. A dentição do Ardipithecus já é um pouco aproximada da dentição do Homo sapiens.
Outra espécie de primatas da família do hominídeo é o Australopithecus, cuja datação dos fósseis indicam que viveu entre 4 milhões e 5,5 milhões de anos atrás, coabitando o espaço com a espécie dos ardipithecus, que foi extinta ainda durante o período de tempo em que os australopithecus viviam. O Australopithecus, então, é o primeiro primata que se tem notícia que andava só sobre as duas pernas. Ele não andava apoiando as mãos no chão como o Ardipithecus fazia. Foi uma época onde a luta pela sobrevivência estava mais acirrada e o Ardipithecus foi extinto por não conseguir usar paus e pedras e ossos de animais também para se defender, para abater outros animais, como o Australopithecus aprendeu a fazer, se adaptando ao novo meio ambiente que havia surgido no continente africano. Temos ao lado um fóssil de Australopithecus e a sua reconstituição. É possível observar que o seu corpo já não é o corpo de um macaco, assim como também ainda não é o corpo de um ser humano. Ele fica muito no meio termo entre uma coisa e outra. Outra espécie de primata da família dos hominídeos, mas diferentemente do Ardipithecus e do Australopithecus, já do gênero Homo, ou seja, um homem primitivo, uma espécie anterior ao Homo sapiens, foi o Homo habilis. As datações dos fósseis encontrados indicam que ele coabitou a Terra com o Australopithecus antes dessa espécie ser extinta. O que diferenciava essas duas espécies de hominídeos é que, além de andar sobre as duas pernas, como o Australopithecus, para poder usar paus e pedras e ossos para se defender e abater animais, o Homo habilis tinha a capacidade de criar instrumentos de pedra lascada. Criava facas e machados. Tinha um cérebro maior, era mais inteligente, mais evoluído do que o Australopithecus, que não sobreviveu, foi extinto porque não conseguiu se adaptar às mudanças no meio ambiente do continente africano. Diferentemente do Australopithecus, que era herbívoro, o Homo habilis já era onívoro, ou seja, ele se alimentava tanto de animais quanto de vegetais. Temos aqui uma reconstituição a partir dos fósseis encontrados do Homo habilis do rosto de um dos indivíduos dessa espécie, onde é possível notar claramente que não se tratava de um macaco. Assim como também é possível perceber, apesar de ele parecer mais com os seres humanos do que com os macacos, é possível perceber que ele também não é uma espécie de macaco, apesar de ser já também do gênero Homo, como nós, Homo sapiens, mas pertencendo a outra espécie. Outro primata inteligente do gênero Homo, que viveu mais ou menos entre 1,6 milhões de anos atrás e 200 mil anos, de acordo com as datações realizadas em seus fósseis, foi o Homo erectus, uma outra espécie de homens primitivos diferente dos sapiens. Já bastante evoluído, tinha a capacidade de se comunicar oralmente durante as caçadas, por exemplo, dominava o fogo, fabricava instrumentos de pedra, de madeira, de ossos que eram sofisticados e vestia peles de animais para se proteger provavelmente do frio das eras glaciais. Temos ao lado a reconstituição do rosto das espécies de homens primitivos vistas até agora, o Homo habilis e o Homo erectus. É possível perceber de forma clara que não se trata de macacos. Se trata de espécies diferentes de homens. Apesar de serem do gênero Homo, como nós Homo sapiens, são de outras espécies, o que é possível atestar de forma inequívoca através dos testes de DNA.
não são de forma nenhuma macacos, mas também não são seres humanos como nós. São espécies próprias, são Homo habilis, são Homo rudolfensis, Homo erectus, como nós também somos Homo sapiens. São da ordem dos primatas, como nós, são da família dos hominídeos, como nós, são do gênero Homo, como nós, mas de outras espécies. Outra espécie do gênero Homo, ou seja, outro homem primitivo, foi o Homo neanderthalensis, que, de acordo com as datações realizadas sobre os fósseis encontrados, viveu no mesmo período em que os Homo erectus coabitou a Terra por um mesmo período de tempo, entre 230 mil e 30 mil anos atrás. Esse já possuía características consideradas mais evoluídas, como, por exemplo, além de falar como o erectus, dominar o fogo, fabricar instrumentos sofisticados, construía também cabanas com peles de animais. Enterrava os mortos, inclusive, dentro de cavernas com flores e objetos de uso pessoal. É interessante notar que o uso de flores nos enterros, uso esse que os seres humanos, os sapiens, continuam tendo até os dias de hoje, não foram criados pelos Homo sapiens, e sim pelo Homo neanderthalensis. Até o costume de enterrar os mortos dentro de cavernas fechadas com a utilização de pedras, um costume que o Homo sapiens usava até uns 2.000 anos atrás, é um costume desenvolvido não pelo Homo sapiens, é um costume herdado dos Homo neanderthalenses. Ao lado temos as fotos de estátuas de cera feitas a partir da reconstituição de Homo neanderthalensis. Eu quero chamar a atenção para as características dessas estátuas, mais especificamente para uma característica, que é a pele branca. O Homo neanderthalensis era uma espécie que habitava principalmente o continente europeu, que tem o clima temperado, nas 4 estações neva, e ele acabou se tornando branco. O pigmento da pele mais adaptado a essas regiões geladas do planeta é o pigmento branco. É importante refletir sobre esse fato comprovado pelas pesquisas de DNA, porque esse fato contraria os preconceitos racistas dos nazistas, por exemplo, que colocavam que os brancos eram mais evoluídos que os negros, ao passo que as pesquisas realizadas com o DNA dos neandertais e dos seres humanos deixam de forma inequívoca, de forma clara, que os primeiros Homo sapiens eram todos negros, tendo origem no continente africano, que é o continente onde até hoje é o único continente onde se consegue encontrar DNA humano puro. Quer dizer, as pesquisas genéticas concluíram que a grande maioria dos seres humanos hoje, atualmente viventes, eles são resultado do cruzamento entre as espécies do Homo neanderthalensis e do Homo sapiens. As pessoas que têm origem em outros continentes que não o continente africano possuem, até hoje, a herança de genes neandertais, que não interferem na inteligência nem na capacidade humana para qualquer outra coisa a não ser para características mais secundárias como a cor da pele. Por fim, chegamos à nossa espécie, o Homo sapiens, que coabitou o planeta na mesma época em que os Homo neanderthalenses. E como as pesquisas genéticas e os vestígios arqueológicos revelam, até houve cruzamento entre os sapiens e os neanderthalenses, sendo que desses cruzamentos
Os homens eram estéreis, não podiam se reproduzir, apenas as mulheres podiam se reproduzir. A espécie do Homo sapiens sapiens é considerada a que tem consciência do mundo. É considerada a mais evoluída, a mais desenvolvida. Espécie que viveu até os dias de hoje. Sendo capaz, essa espécie de atos realmente grandiosos, notáveis, tanto para o bem como, infelizmente, para o mal também. A gente vai fazer agora um breve resumo sobre a teoria da evolução encontrada no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, para a gente entender de que forma a ciência concebe que os primeiros primatas foram evoluindo até dar origem à espécie do Homo sapiens. Então, na luta pela sobrevivência em um meio ambiente que está sempre em transformação, por exemplo, os primatas surgiram no continente, no supercontinente a Pangeia, que mais tarde se tornou vários continentes, foi dividido em vários continentes, numa região onde hoje fica a África, que na época do surgimento era coberta por grandes árvores, que desapareceram com o passar dos tempos. Hoje em dia, a maior parte da África é tomada por savanas e até por desertos. Então, se os indivíduos da espécie eles não aprenderem a se adaptar a essas mudanças no meio ambiente, a espécie inteira vai ser extinta. Vai simplesmente desaparecer da face da Terra, deixar no máximo fósseis. Já os indivíduos que acabarem se desenvolvendo habilidades, características que os tornem aptos a sobreviverem a essas mudanças ambientais, eles acabam se reproduzindo e essa reprodução garante a perpetuação da espécie através de características como força, tamanho, velocidade. É importante notar quando se fala em tamanho que a evolução da espécie não significa que a espécie vai ficar com um tamanho cada vez maior. Pode ser justamente o contrário. Pode ficar com um tamanho cada vez menor. O tamanho menor significa uma evolução num contexto em que há escassez de alimentos. Então, indivíduos muito grandes dessa espécie podem desaparecer por não conseguirem se alimentar, por precisarem de uma quantidade de alimentos que simplesmente não está disponível no meio ambiente. Segundo Darwin, a evolução biológica ela acontece exatamente na medida em que essas características dos indivíduos mais aptos à sobrevivência das espécies são transmitidas de uma geração para outra. Vão se acumulando lentamente no decorrer dos tempos, enquanto a própria natureza elimina os menos aptos à sobrevivência. E as gerações sucessivas têm a condição de irem se aperfeiçoando cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais essas características de aptidão. Como exemplo, a gente tem aqui o Ardipithecus, primata hominoide que viveu na Terra no mesmo período que o Ardipithecus, tendo sua origem alguns milhões de anos antes dessa outra espécie, mas que desapareceu milhões de anos antes do Australopithecus. A lógica na análise dos fatos da teoria da evolução indica que apenas o Ardipithecus, que começou a andar apenas sobre os dois pés, não mais apoiando as mãos no chão, porque estava com as suas mãos ocupadas segurando paus e pedras, as clavas, né, para se defender num ambiente hostil, para abater outros animais, sobreviveram. Os Ardipithecus que não conseguiram aprender a andar sobre os dois pés o tempo todo, a manejar as clavas, foram extintos. Esses ardipithecus que aprenderam a andar sobre os dois pés, manejar as clavas, transmitiram essas habilidades
para os seus descendentes. Os descendentes que não conseguiram desenvolver essa habilidade foram desaparecendo, foram eliminados pela natureza na seleção natural. E as gerações sucessivas que foram desenvolvendo essa habilidade acabaram desenvolvendo tanta essa habilidade no decorrer de milhões de anos que não poderiam mais ser considerados como ardipithecus, já haviam evoluído para os australopithecus. Assim como os Homo habilis sobreviveram na Terra por desenvolverem a capacidade de construir machados e facas de pedra lascada, enquanto que os australopithecus foram extintos por não terem desenvolvido essa habilidade. A lógica da teoria da evolução é que os australopithecus que não aprenderam, não conseguiram desenvolver a habilidade de construir armas eficientes, instrumentos eficientes para se defenderem, para abaterem animais, foram eliminados pela natureza, e os que conseguiram desenvolver essas habilidades de forma mais eficiente, no suceder de uma geração para outra, acabaram se transformando ao ponto de não poderem mais ser considerados como australopithecus, e sim outra espécie, dando origem a uma nova espécie que é a do Homo habilis. Por fim, temos os nossos exercícios. Primeira questão. De acordo com o estudado, o conhecimento teórico é construído a partir da análise de fatos objetivos submetidos a procedimentos técnicos e metodológicos de pesquisa. Sendo assim, faça uma pesquisa em páginas indicadas na internet sobre o que são fósseis, que são o que é chamado de fatos concretos, né? E como funciona a datação do carbono 14, que é um exemplo de uma técnica mencionada. Os links de umas páginas que são confiáveis, que têm um material de qualidade, estão indicados na bibliografia, assim como é possível pesquisar também em outras páginas. Segunda questão. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna temos aqui enumerados em ordem os primeiros primatas, o Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homem de Neandertal e Homo sapiens sapiens. Na coluna ao lado temos as características que correspondem a todas essas espécies de hominídeos primatas. Você vai ter que relacionar o hominídeo à característica que ele desenvolveu. Temos então a bibliografia consultada, de onde foram tirados os materiais que foram mandados para vocês, tanto no sistema, no SIGA, como nas redes sociais, assim como indicações de sites para fazer pesquisas sobre o carbono 14, sobre os fósseis, inclusive documentários sobre a evolução das espécies e também uma biografia de Charles Darwin. Eu vou estar à disposição para estar respondendo todas as dúvidas, para dar mais esclarecimentos conforme surjam as necessidades. Grande abraço!